Dia, juventude, espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam em casa se protegendo, né? Sabemos que vivemos um momento nada favorável, mas que isso tudo vai passar e logo logo a gente vai estar juntos novamente, fazendo aqueles momentos que já é prático e que já é da gente, né? Então, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo, a gente vai falar sobre alimentação saudável, continuar falando sobre alimentação saudável e equilibrada, nossa aula de hoje. A gente sabe que para um melhor funcionamento do nosso corpo, a gente sabe que a gente precisa ter uma vida ativa. E a alimentação ela é extremamente importante para que a gente tenha essa vida ativa, né? Então, alimentar-se bem é alimentar-se de saúde, é alimentar-se de coisas boas, né? E aí, dentro do nosso contexto, a agroecologia ela é extremamente importante para isso. Por quê? Nós sabemos que os produtos que são produzidos pela agricultura familiar, né, nos territórios de reforma agrária, a gente sabe que esses alimentos eles são produzidos sem nenhum tipo de produto químico que venha fazer com que esse alimento não seja saudável. Então, automaticamente, como a produção está sendo feita por produtos que não são químicos, né, que são retirados inclusive da própria natureza, esse alimento ele vai ter, consequentemente, uma fonte de nutrientes maior e vai fazer com que a nossa alimentação seja mais saudável e que a gente tenha um fornecimento maior de nutrientes, de minerais, de vitaminas e etc. Então, para a gente manter essa saúde equilibrada, a gente precisa se alimentar de coisas boas. Hoje, a gente vê que constantemente as prateleiras dos supermercados elas são cheias de vários tipos de alimentos, né? Inclusive, tem uns que estão muito presentes dentro das nossas casas, como é o caso do cuscuz, né? E muita gente acredita que está se alimentando de cuscuz, daquele cuscuz encontrado lá no supermercado, é se alimentar bem, porque o cuscuz ele tem pouco carboidrato e etc, e etc. Daqui a pouco a gente vai entender melhor o que é isso, o que é carboidrato, o que é proteína, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Mas, porém, no supermercado hoje existe uma grande variedade de produtos transgênicos, né? E esses produtos transgênicos eles são extremamente prejudiciais para a nossa saúde. Mas, professor, como eu identifico que um produto é transgênico ou não? O produto transgênico ele tem um triângulozinho amarelo dentro dele, na embalagem dele, e dentro desse triângulozinho amarelo tem um Tzinho preto. Então, toda vez que você pegar por um alimento que ele tiver com essas características, ele é um alimento transgênico. E aí, como eu já disse, ele é extremamente prejudicial para a nossa saúde. Então, dando continuidade, a gente já observou nas visitas às casas de vocês para a entrega das atividades, né, dos estudantes que não têm internet, que muitos estudantes fazem alguma produção do próprio alimento, como é o caso de leguminosas, frutas, né, verduras, e isso já ajuda nesse processo de alimentação saudável, né, porque a gente sabe que o pouco que a gente faz já tem já tem um sentido, né? Mesmo sendo pouco. Mas é importante que mesmo pouco a gente faça isso. Dando continuidade aqui, eu trouxe para vocês aqui a roda dos alimentos, né? Que é mais ou menos como a gente deve se alimentar durante o nosso dia, né? A roda completa, ela representa comer todos os alimentos de todos os grupos, que a gente vai conhecer daqui a pouco na pirâmide alimentar o que são esses grupos, cada um desses grupos. Na próxima aula a gente vai conhecer sobre cada um desses grupos, certo? A gente tem o grupo dos carboidratos, que são os energéticos, tem os grupos dos reguladores, que vai estar os legumes, as verduras, tem os grupos dos proteicos, que vai estar os derivados do leite, a carne, o peixe, né? E, enfim, daqui a pouco a gente vai ver bem direitinho na pirâmide alimentar. E aí, nessa alimentação completa, a gente também tem que ingerir a água é, na sua proporção ideal, né? O ideal seria no mínimo 2 litros de água por dia, só que aí devido
a alta temperatura, aquecimento global, hoje já temos que ir além dos 2 litros de água por conta disso, para não desidratar. Porque aí quando a gente desidrata, algumas células também se desidratam e acabam morrendo. E aí o funcionamento do nosso corpo deixa de ser completo, né? A gente vai ter a alimentação equilibrada, né? Que é comer comer, comer a maior quantidade de alimentos pertencentes ao grupo de maiores dimensão e vice-versa, né? Que a gente vai ver também daqui a pouco na pirâmide alimentar. E a variada, que é comer alimentos de diferentes grupos, variando em funções de gasto individual e das disponibilidades desses alimentos. Para vocês está sendo também enviado junto com o formulário um material de leitura que vai abranger mais ainda toda essa nossa discussão, certo? Então lá vocês vão encontrar tudo bem direitinho com relação a isso. E aí a gente vai perceber também que isso vai fazer com que a gente tenha uma vida ativa. E aí a vida ativa, ela vem de uma associação entre alimentação saudável e prática de atividade física, né? E aí essa vida ativa ela vai trazer diversos benefícios para a nossa saúde. O rápido possível entrar nesse processo de vida ativa. Ah, professor, mas eu faço caminhada daqui lá para casa da minha prima. Isso é uma prática de atividade física? Não necessariamente, né? Precisa ter algo mais, precisa ter uma concentração, precisa ter um objetivo, né? Certo que o seu objetivo é chegar na casa da sua prima, mas não necessariamente pode ser caracterizado como uma prática de atividade física. Pode ser considerado como um movimento corporal, você está movimentando seu corpo, mas não é uma prática de atividade física, certo? E aí, como eu disse para vocês, a alimentação ela precisa seguir uma dieta, né? E essa dieta a gente precisa encontrar alguns elementos nessa dieta, né? Claro que a gente não pode deixar que falte, mas também não pode comer em excesso. A gente precisa ter sempre aquele equilíbrio. Então, para uma alimentação saudável e completa, a gente precisa de uma dieta composta por proteínas, carboidratos, gorduras, fibras, cálcios e outros minerais e as vitaminas. Cada um desses elementos aqui, eles vão ter uma função específica dentro do nosso corpo, certo? Então a gente precisa, como por exemplo, as proteínas, elas ajudam no crescimento muscular, né? Que o músculo é extremamente importante para o nosso corpo, porque ele faz parte, ele juntamente com os ossos, eles formam o sistema locomotor, e esse sistema é que vai fazer com que a gente se transporte. Quanto mais que a gente se movimente, quanto mais fortalecido estiver os nossos músculos, melhor vai ser a proteção aos nossos ossos e a nossos órgãos também, né? Porque alguns músculos eles são mecanismos de proteção para os nossos órgãos internos. O carboidrato ele fornece energia. Claro que se ele for ingerido em grande excesso, ele vai trazer prejuízo, mas na quantidade certa ele traz mais benefícios do que prejuízo. Mas tudo isso a gente vai ver direitinho quando a gente chegar na nossa aula da pirâmide alimentar, e a gente vai ver mais direcionado, e aí a gente vai entender melhor sobre este processo, tá certo? Então a gente finaliza aqui, né, esta aula. Lembrando para vocês que aqui foi só um complemento, tudo que vocês precisarem vai estar dentro do material de pesquisa, né, dentro do material de leitura, e aí vocês façam a leitura desse material, e qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato comigo para que eu possa desenvolver, conseguir tirar as dúvidas de vocês, né? E vai dar tudo certo. Lembrando mais uma vez que é extremamente importante a gente fazer essa associação de alimentação com preservação do meio ambiente, né? Que a gente sabe que quando a gente se alimenta bem, para a gente se alimentar bem, precisa ter o não uso de
agrotóxicos, de produtos químicos, e aí quando a gente não usa esse tipo de produto, a gente não prejudica o meio ambiente. Que aí esse meio ambiente preservado e não prejudicado, ele pode nos auxiliar na prática de atividade física. Tá vendo como tudo é como se fosse um mecanismo, uma coisa necessitando da outra. E aí ele ajuda, esse meio ambiente estando bem preservado, ele ajuda para que a gente não desenvolva doenças respiratórias, né? Para que a gente tenha um ambiente mais favorável à prática de atividade física. Então é isso para hoje. Vocês têm o texto aí que vai complementar, o material de leitura que vai complementar o que a gente conversou aqui hoje. E qualquer dúvida vocês me procurem. Forte abraço, até a próxima aula. Espero que vocês tenham conseguido compreender e estamos por aqui. Fiquem em casa e vamos ter cuidado para não levar esse vírus para a gente e muito menos para as pessoas que a gente ama. Forte abraço e até a próxima.